Papo Leal de hoje é com Luiz Sperry, médico especializado em psiquiatria, psicanalista e colunista do UOL. E aí, Luiz, tudo bem? Como é que você está? Olá, André, bom dia, tudo bom? Tudo bem. Primeiramente, eu queria te agradecer por você ter tido um tempo para conversar aqui comigo. E já emendando, eu queria saber por que você decidiu dar essa entrevista para mim e por que você resolveu falar sobre esse tema que a gente vai falar. Bem, eu decidi dar essa entrevista, assim como todas as entrevistas, porque eu gosto de falar. Né? Você me conhece há um tempo, talvez tenha me convidado justamente por isso. Né? Acho que talvez a primeira entrevista que eu dei foi na faculdade de medicina, na época que eu entrei lá, teve aquela tragédia da morte do calouro no trote. E ninguém queria falar sobre um assunto, e eu estava muito, assim, ciente, né, da nossa posição e da nossa idoneidade, na medida do possível, da situação. E ninguém queria falar, não, eles vão distorcer suas palavras. Eu falei assim, não vão distorcer, né? Vem cá, eu dei entrevista para Bandeirantes, para SBT. E toda vez que aparece alguém e fala, você quer falar? Eu quero. Né? Você tem muitas coisas a dizer. Assim. Não sei se tem muitas pessoas que estão interessadas em ouvir, mas eu estou sempre falando, assim, na medida do possível. Bom. Legal, Luiz. Eu queria que você contasse um pouco sobre sua trajetória de vida, né? Para a gente conhecer um pouco mais sobre você. Bem, minha trajetória de vida, sim, é uma trajetória muito... Sou um filhote do meu meio aqui da elite paulistana. Sempre morei em São Paulo, sempre vivi em São Paulo. Estudei aqui nos colégios aqui da Zona Oeste, Veracruz, Santa Cruz, faculdade de medicina. E no meio da faculdade, assim, até aí meu caminho profissional foi meio que liso. Aí no meio da faculdade eu pensei assim, o que eu vou fazer? Né? Porque tem aquele aluno que não se encanta com nada e tem aluno que se encanta com tudo. Eu era que se encantava com tudo. Então passava na ortopedia e falava, nossa, que legal, né? Pegar a perna, passar um parafuso, ou sei lá, né? Pregar a coluna vertebral do cara, estabilizar, etc. As únicas coisas talvez que eu não tenha pensado em fazer, acho que foi neurocirurgia, obstetrícia e pediatria. O resto tudo eu cogitei fazer em algum momento, seriamente. E aí é engraçado, se a gente for pensar no sentido da pandemia, porque eu comecei justamente indo para infectologia. Eu fiz um ano de residência de doenças infecciosas e depois eu mudei no meio do caminho para psiquiatria. E até teve um momento na minha vida que eu trabalhei como psiquiatra do famoso Instituto Emílio Ribas, né, que eu consegui juntar talvez as duas coisas, fiquei lá vários anos. E fiz um caminho também, que é um caminho que faz parte também, mais uma vez, filhote do meu meio, né, e do seu meio também, porque que é o meio da psicanálise, né? Então, assim, nós, filhos de psicanalistas, temos essa tendência aí de beber dessa água e fui fazendo um caminho paralelo. Minha ideia não era, enquanto médico, enquanto psiquiatra, virar necessariamente psicanalista, mas por ter feito análise muito tempo na minha vida e por ter convivido muito com isso, né, acabei construindo uma clínica psicanalítica aí junto. Então a gente já mistura tudo, né? Um pouco da medicina ainda que, né, eu não atendo como médico clínico, nem dou plantão em pronto-socorro, embora tenha feito isso até bastante tempo. E trabalhei no SUS também, né, até 2015 mais ou menos. Então tem uma história aí de como é que funciona a saúde pública, os sistemas. E agora com a psicanálise e a psiquiatria seguindo em frente, né, com um pouco de medicina, um pouco com essa questão da saúde pública. Mistura tudo, né? Porque também se fica muito bitolado numa coisa só, a tendência é que a coisa vai ficando um pouco maçante, acho eu. Legal. Vamos falar um pouco das políticas públicas, então, começar por aí. Você falou do SUS. Fala um pouco sobre o SUS. Eu acho que o SUS é uma coisa que é um programa mundial que não existe dessa forma, acho que em nenhum outro lugar do mundo. E, por outro lado, é muito criticado aqui no Brasil, né? O que você tem a falar sobre isso? Pois é, o modelo do SUS, ele tem um modelo, existem alguns modelos básicos, né? O modelo inglês, né, de saúde pública, o modelo russo, soviético, antigo, né? E tem um modelo cubano, talvez. Enfim, me falha aqui a memória. Mas são alguns modelos que eles são de saúde pública que eles são adaptados de acordo com as realidades locais.
e são implementados, né, com mais enfoque numa coisa mais primária, mais enfoque numa coisa mais secundária. O SUS ele tem um plano muito ambicioso, né? Se a gente for pensar que nos Estados Unidos o Obama é considerado um comunista Sim. por fazer um negócio chamado Obamacare, que significa que, né, grosso modo, todo americano tem que ter um plano de saúde. Quem não tiver um plano de saúde tem que ter um plano meio que financiado pelo governo. O SUS é 1000 vezes mais ambicioso que isso, né? O SUS ele é universal, ele é gratuito. Então você vai entrar no SUS, você vai pegar tudo de graça, não vai botar a mão na carteira, né? E ele serve para todo mundo igual, né? Antigamente a gente tinha, quem é mais velho um pouco lembra, que os políticos antigamente, na época do Tancredo, até nos anos 90, eles tratavam no INCOR, né? O Mário Covas foi internado quando eu estava lá no INCOR. Como estudante, Mário Covas estava internado lá ainda. Depois, nos últimos 20 anos, né, só Círio Einstein e Redditor, enfim, mudou esse perfil. Mas, assim, o SUS, ele cobre todas as faixas. Agora, assim, serviço de saúde é muito caro. Então, vai faltar, né? Vai faltar. Agora, é muito difícil faltar zero, né? Não ter médico nenhum, não ter serviço nenhum, não ter nada, zero. Tinha essa realidade, né? Assim, até recentemente, alguns lugares muito remotos onde não tinha nada, né? O médico não está no posto, não tem, né? E fica uma coisa esperando o Godot, assim, até quando que vai chegar aquela pessoa que não chega nunca. E as pessoas, mesmo assim, o SUS ele tem agora já 30 anos de implementação. As pessoas não se acostumaram, isso é impressionante, a tratar o SUS como um direito, né? As pessoas, e eu atendo muita gente, né, mesmo não trabalhando mais no SUS, atendo pessoas pobres que se beneficiam no SUS, elas tratam o SUS como favor, né? Ah, não tem, o remédio acabou, não tem médico. Como assim não tem médico, né? Porque se no convênio faltar médico um dia, no dia seguinte o cara tá lá na ouvidoria reclamando, cadê o médico, eu tô pagando essa porcaria, etc. Né? No SUS fica meses sem médico e a pessoa o que ela faz? Ela vai em outro posto, né? Então isso já aconteceu comigo porque eu era o médico que tinha, né? Como não tem no outro, você tem que atender por dois, né? E ganha a mesma coisa. Então vira um caos, porque está sempre faltando alguma coisa. Então essa é a realidade do SUS, né? Ele é muito abrangente, né? É muito difícil, mas assim, falta. Sempre tem alguma coisa faltando. É difícil trabalhar com uma plenitude. Tem até uma entrevista muito interessante do século passado, talvez, do Serra, quando ele foi ministro da Saúde, umas páginas amarelas, que ele falava assim, alguém falou assim, qual que é o tamanho, o entrevistador perguntou, qual que é o tamanho do buraco, né, do SUS? Ele falou assim, é imensurável, sempre vai faltar. Não é assim, se você der mais 50 bilhões, 100 bilhões, 200 bilhões, vai zerar. Não vai zerar. É impagável. Entrando um pouco no assunto da pandemia, né, da epidemia, do corona, que está rolando agora, como que você tem visto assim, as pessoas, como é que elas estão lidando com isso? Olha, não dá para falar como a cabeça das pessoas está nesse momento, porque varia muito, né? Desde pessoas que parece que foram feitas para funcionar em regime de isolamento social e quarentena, até pessoas que desde o primeiro dia estão absolutamente se descabelando e jogando para trás, assim, como se fosse, né, um apocalipse iminente. O que eu tenho visto das pessoas é que quem faz terapia, né, e eu segui, né, os pacientes de análise seguiram mais, obviamente, mais firmemente do que os de psiquiatria, que a gente vai tentando rolar para frente. Quem fez terapia estava muito mais firme, né? Opa, deu um negócio ali, resolveu, né? As pessoas conseguiram manter um tônus afetivo assim mais consistente. Agora varia muito de pessoa para pessoa, né? Assim, isso é uma capacidade que as pessoas têm, que é uma capacidade adaptativa mesmo de situações diferentes, né? Como é que você, frente a uma situação de estresse que você se demanda, agora você não pode mais sair de casa e, né, e tem que usar máscara e luva. Como é que você vai lidar com isso, né? E tem gente que é muito marcada num certo tipo de rotina e é muito rígida, que quando você obriga a pessoa, né, a dar esse pulo de repente e mudar o funcionamento, a pessoa entra num estado de angústia muito grande. E tem gente que é mais agilizada, né? Não, tudo bem, vai, não sei o quê. Agora, né, eu tô vendo na Netflix, agora eu tô pedindo tal coisa pelo delivery, tô cozinhando.
E tem gente que não consegue, né? Que fica muito, muito pesado, fica muito solitária. As ligações familiares, né? Talvez o ponto mais dolorido é: não posso ver minha mãe, não posso ver meu pai é grupo de risco, estou saindo para trabalho, tenho que trabalhar e se eu for lá eu posso contaminar. Então fica um funcionamento mais marcado por essa culpa neurótica, né? De poder se contaminar e contaminar o outro. Isso talvez seja a coisa mais evidente, mas assim, em graus muito diferentes, né? Tem gente que não está nem aí, que também já é um outro tipo de ponta, né? De negação, de recusa da realidade, e tem gente que vai para uma coisa um pouco mais embasada na realidade, né? Assim, de fato que existe um problema real e a gente precisa lidar com ele. Vamos falar um pouco dessa história da realidade, né? Do que é essa doença, né? Quer dizer, a gente não estava acostumado com nada do tipo. Teve uma epidemia de meningite, se eu não me engano, no ano de 1974, em que a gente estava no meio da ditadura, o governo andou escondendo. E a outra pandemia gigantesca que a gente teve foi a de 1919, né? A gripe espanhola. Fala um pouco assim sobre o tamanho desse problema. Acho que muita gente não está muito aí, muita gente está muito assustada. Qual é o tamanho dessa doença? Pois é, o tamanho dessa doença a gente só pode dizer que é enorme no atual momento, porque ela não acabou ainda, não é? E a gente não sabe quanto que ela vai voltar, se vai ter segunda onda, se vai ter terceira onda, se a imunidade consegue segurar, se tem vacina, se o vírus é capaz de driblar a vacina e vai virar que nem gripe, né? Todo ano vai ter uma epidemia de corona. A gente tem muitas perguntas em aberto ainda para a gente fazer um prognóstico mais duradouro. E todo mundo que tem feito, né, previsões tem quebrado a cara. O pessoal da epidemiologia da saúde pública que eu conversei, eles falaram que, de fato, o risco de haver uma coisa muito grave é grande. É muito grave do tipo que está se confirmando agora, né, nesses moldes. Quando saiu o famoso estudo epidemiológico do Royal College, que o Átila Lamarino cita bastante, quando o Átila falou, não, pode ser 50 mil, pode ser 100 mil, se não fizer nada pode ser 1 milhão, foi todo mundo assim, absolutamente de cabelo em pé, inclusive achando que, né, ele está viajando na maionese. Hoje em dia 100 mil aqui pra gente é daqui a pouco, e a gente não sabe se o negócio pode voltar, como é que funciona, porque é um vírus muito sofisticado. Se a gente for pensar comparando com as outras epidemias que a gente teve, né, da própria coronavírus 1 ali, teve não esse corona nosso atual, que era um vírus que ele era muito grave e tinha uma ação muito rápida. Então a pessoa ficou doente, ela desenvolvia rapidamente a doença, então não dava tempo de espalhar. É uma coisa parecida que acontece com o ebola, né? O ebola ele tem aqueles surtos com mortalidade altíssima, febre hemorrágica, a pessoa sangrando, né, pelo nariz, pelo olho, pela boca, um horror. E só que ele mata muito rápido e mata muito, não é? Então um vírus que mata muito é um vírus incompetente do ponto de vista. Sim, porque ele morre junto. Ele morre junto, exatamente, e não dá tempo de espalhar, né? A função do vírus é sobreviver, não é matar as pessoas, né? O vírus não é uma entidade do mal, assim. Sim. Ele está lá para se reproduzir e se perpetuar. Esse vírus ele fica um tempão latente, ele vai passando, né? Tem muitos casos assintomáticos, então ele é um vírus mais sofisticado, né? Mais parecido com o vírus da gripe, né? Por que o vírus da gripe é um grande campeão e tá aí todo ano? Porque ele passa, espalha de um monte de gente, não mata quase ninguém e muda, é capaz de mudar e ir driblando o nosso sistema imune. Então ele, né, tem uma epidemia, sobra um pouquinho, esse vírus, né, vai mudando, espalha de novo, e por aí vai em ondas. Nosso grande medo é que as coronaviroses elas sigam esse padrão, né? Então tenha todo ano aí uma epidemia de corona. E Lu, o que tem acontecido muito é essa negação, né, com relação à doença, e o que vem aí já de uma questão política que vem se desenrolando desde as últimas eleições em 2018, é muito essa briga da contestação com a ciência. Eu queria que você falasse um pouco sobre ciência, né, a importância da ciência, né? Sim, né, porque o que a gente chama de ciência nada mais é do que um jeito que a gente tem de organizar um conhecimento, né? O que é científico hoje, amanhã pode não ser,
O que antigamente era científico, a gente trata como misticismo, religião, etc. É uma coisa arbitrária. Agora, a ciência do jeito que a gente faz hoje, né, se a gente for pensar, né, na epistemologia, né, no estudo das próprias ciências por si só, ela é baseada em processos experimentais. Se você for ver a medicina até os anos 70, tem um trabalho famoso, quando começaram a fazer cirurgia cardíaca, eles mostraram que os pacientes morriam mais se fizesse a cirurgia cardíaca do que se não fizesse nada. E aí se fala assim, para que vai fazer? O cara, não, pelo amor de Deus. Né? Até os caras pediram para não publicar os dados porque estava aperfeiçoando a técnica. Um médico austríaco, no século XIX, ele fazia uma pregação lá para os médicos lavarem as mãos antes das cirurgias, porque antes ninguém lavava nada, né? Antes dos partos e tal. E as pessoas morriam de infecção, assim, de uma forma brutal. E foi considerado um louco, né? Um obsessivo. Morreu no hospício, inclusive. E aí, décadas depois, isso foi padronizado como um procedimento e permitiu que existisse a cirurgia. Né? Então, toda a medicina ela é baseada nisso, o que a gente chama de medicina baseada em evidências. Isso serve para infecção, isso serve para psiquiatria, isso serve para tudo. Né? E, obviamente, ia servir agora na questão da pandemia. Né? Assim, porque teve um trabalho lá de um francês que cada vez que se passa, né, se prova que o cara é um grandíssimo de um picareta, dizendo que a cloroquina funcionava e salvou todos os pacientes dele, né, e quando tem essa coisa muito aguda, né, essa coisa epidêmica mesmo, né, do negócio, todo mundo, né, disseram que isso funciona. A gente tem uma tendência, né, a nossa cabeça ela fica muito mais aberta a possibilidades, né, e experimentações. Só que isso, quando a gente replica, a gente pega, né, 1.000 pacientes aqui no Brasil, 1.000 pacientes em Nova York, 1.000 pacientes na Itália, e trata e compara com um grupo que não tratou, a gente vê que nada. Né? Então, assim, não comprova. Aí entra a questão política. Né? Qual que é a questão política desse governo que a gente vê? O presidente, Jair Bolsonaro, né, ele adotou um caminho, por ser uma pessoa muito mal assessorada, provavelmente. Né, ele resolveu que o negócio vamos tentar minimizar, que foi mais ou menos o que o Trump fez nos Estados Unidos. Por quê? Se a gente tomar todas as medidas de precaução, a economia vai parar. Eu entrei aqui como cara dos empresários, do liberalismo, que disse que isso aqui ia bombar, ia virar um Chile, ia virar, sei lá, um tigre sul-americano econômico. Só que ele não vai conseguir entregar isso. Já não entregou sem epidemia no primeiro ano, né? Agora não vai entregar. E aí a ideia dele é, existe um remédio, né? Ele vende um remédio ilusório para que as pessoas, né, não parem de trabalhar e mantenham a economia funcionando, né, de um jeito ótimo. Que do ponto de vista econômico também é burro. Não é? Porque o que a gente está vendo, o que está acontecendo é que o quadro se prorroga. Hoje, né, no dia que a gente está gravando isso, São Paulo rebateu um recorde de um dado que já estava em queda de infecção, de mortalidade. Então a gente vai ter o quadro mais prolongado, a gente vai ter a recessão mais agravada por conta dessa opção, né? Nesse caso, uma opção política. Agora me diz uma coisa, por que a gente nunca está, não falando só da gente aqui no Brasil não, por que a gente nunca está preparado para essas coisas? É engraçado, porque quando eu estava na residência de infecto, eu lembro, né, da professora titular dizendo assim, nós teremos uma nova epidemia, vai ser o H5N qualquer coisa. 2004, eu estou falando, 2003, sei lá. Vai ter uma nova epidemia, né? E aí quando teve a nova epidemia, 5 anos depois, que foi a epidemia de H1N1, 2010, não tinha, no próprio departamento dela, não tinha os leitos lá de isolamento total para poder receber o negócio, porque não estava pronto. Ou seja, porque para você, é que nem aquela história que tinha antigamente, né, do Armagedon, da guerra nuclear. Né, todos nos lugares lá, os caras faziam abrigo nuclear, não sei das quantas. Para você manter o abrigo nuclear, manda grana, né? Você ficar fazendo treino né, que nem o Japão, tem treino de terremoto, né? Tem que parar tudo. Grana, tempo, dinheiro, saco e cabeça. É muito difícil a gente manter um nível de atenção constante, não é? Sem a gente ficar paranoico. Né? Então, assim, é muito custoso do ponto de vista de energia psíquica a gente reservar uma parte relativamente grande
né, da nossa atenção para ficar pensando todo dia, será que hoje vai ter, né, a nova onda da epidemia do corona? Será que hoje eu posso? Mas será que não? Né, teve um caso suspeito. A gente fica, é muito custoso, né? A gente fica muito exausto. Parte disso, né, voltando para a coisa do dia a dia da clínica, parte disso explica essa sensação, duas coisas, né, que são quase que onipresentes nas pessoas durante essa epidemia: cansaço e insônia, né? Então o cansaço vem disso, né, o tempo todo. Ele limpou, não limpou, ligou, putz, precisava ir lá, mas agora só abre até as 4, né? Aí não deu, deixa pro dia seguinte. Tudo a gente tem que ter uma atenção diferente, não dá para ligar mais no piloto automático, né? O piloto automático é ótimo, porque a gente vai fazendo as coisas, né, na nossa rotina. Não dá pra gente viver o tempo todo no piloto automático, senão a gente não saboreia as coisas. E aí depois, como a gente está forçando muito a máquina, de noite não desliga. A prevenção, ela gasta realmente muito dinheiro. Agora, quando você não previne, você não acaba gastando muito mais dinheiro depois, quando a bomba explode? No caso do corona, provavelmente sim. Né? E a gente está aqui numa posição que a gente teve tempo para se proteger. Né? A gente veio depois. Tudo que aconteceu. Teve até uma época da pandemia, até a gente perdeu o bonde, que tudo que acontecia na Itália e na Espanha acontecia aqui 30 dias depois, subiu tantos casos, né? Então a gente teve um tempo, e esse tempo foi perdido. Então, assim, nesse caso foi uma negligência, podemos considerar, sob certo ponto de vista, criminosa. Você acha que a gente vai aprender alguma coisa com isso, com relação a começar a se prevenir melhor, ou você acha que isso é aquela história de sempre? Passou, eu já penso em outra coisa, vamos para o próximo, e daqui a pouco vai estourar outra, porque a gente sabe que vai estourar, e a gente vai passar pelo mesmo processo. Tem coisas que ficam, não tem jeito mais, né? A questão própria do higiene, do lidar com as pessoas, tá tudo, né? Hoje tinha um paciente se queixando porque, né, ano que vem não vai ter carnaval, que passamos do carnaval, etc. Mas assim, a gente é obrigado a repensar, né, nossa relação com o carnaval, né, a nossa relação com o evento de encontro, de date, de sexo, de tudo, porque e mesmo que seja para repensar, assim, não, tudo bem, eu quero o carnaval, eu quero me contaminar, né, eu quero correr esse risco, enfim, mas tem que ser uma coisa refletida a partir de agora, né? A epidemia, sob certo ponto de vista, jogou todo mundo em análise, mesmo que seja uma autoanálise selvagem. Sim, sim. Porque você é obrigado a pensar, nem seja para dar uma de doido e falar, não tô nem aí. Mas algumas coisas vão ficar, né? O próprio cuidado com a casa, né? Assim, a gente aqui, nós brasileiros todos, né, que estamos acostumados com esse séquito de empregada, faxineira, babá, né, um monte de gente cuidando das nossas coisas, a gente é obrigado, né, a ir lá, aprender, botar o ciclo da máquina, estender, putz, não secou direito, seca mais uma vez. Essas coisas ficam, eu acho. Não sei o quanto que vai ficar. Eu acho que quanto mais o negócio se prolonga, mais marcante é. Né? Os grandes traumas, eles levam a grandes mudanças. Depois da Segunda Guerra fizeram a ONU, né? A gente ficou aí de 45 até recentemente, né? Sem esses nazistas abertos que tem hoje em dia. Sim. Mas a gente conseguiu um pacto civilizatório aí de mais de 50 anos. Foi marcante, mas foi marcante porque foi muito traumático. Então, assim, quanto mais traumático for, eu acho que mais marcado fica. Eu queria voltar um pouco no assunto de falar um pouco sobre a posição do governo. Na verdade, durante a pandemia, a gente não tem um ministro, mais ou menos, né? A gente não tem mais um ministro médico. Né? O presidente não conseguiu botar nenhum médico que arriscasse o seu prestígio para endossar as políticas que ele já tinha definido de antecipação, não é? Que é, basicamente, não controlar a pandemia e fazer as pessoas manterem a máquina econômica funcionando da melhor maneira possível no modo de entender dele, para benefício pessoal dele, político. Então, assim, ele conseguiu o quê? Um militar cumpridor de ordens. E eu acho que ser militar diz um monte de coisa pra gente. Porque a lógica do combate à pandemia é uma lógica de guerra. Exatamente, se a gente for ver,
a mesma tônica quando tem a história da guerra às drogas. Né? Entrou lá, mas era para matar, porque ele está em guerra às drogas, né? Então tem que matar o traficante. Né? Numa guerra ocorrem mortes de vidas de inocentes, mas etc, etc. O que a gente vê nos assassinatos do Morro e na perda é essa lógica militar da guerra, da guerra, da guerra, da guerra. Mas assim, como é que faz a paz? O Bolsonaro, ele assim, ele só consegue pensar, né, na lógica da guerra e na lógica do confronto. O que, assim, não é porque ele é militar, tem um monte de militar que não é absolutamente tapado, né? É porque ele é um mau militar, né? Os maus militares só conseguem pensar em guerra, né? Os bons militares conseguem fazer armistícios, acordos, né? Ser muito mais sofisticados que isso. A gente não tem um médico, né? A gente não tem um cientista, a gente não tem alguém que lide com alguma outra coisa, senão essa política de terra arrasada, né, de vamos seguindo em frente, os efeitos a gente lida depois. Isso eu acho, ao meu modo de ver, que vai ter um custo altíssimo para ele, né? Assim, ele vai se perder nisso. Assim, que bom que vai se perder nisso, mas assim, é um custo altíssimo. Mas enfim, esse custo já estava lá quando ele foi escolhido, né? Ele foi escolhido por uma lógica da guerra. Né, vale tudo, né, para tirar o PT do poder. Tudo é isso, né? É a morte, né? É o desacordo, né? O conflito constante, a impossibilidade de uma pacificação sob qualquer ponto de vista. E não tem como a gente fazer saúde pública em tempos de guerra. Um sistema de saúde pública é uma coisa muito sofisticada, né? A pessoa precisa poder ir, precisa chegar, precisa ter o remédio, né? O remédio precisa vir, tem que ter o vencimento do remédio. Né, o médico tem que estar disponível. Se o médico está na trincheira dando ponto, né, no cara que tomou um tiro, ele não vai estar lá para atender a criança. Não tem como. Né? Então a gente precisa de um sistema muito funcional. E a guerra é o contrário do sistema funcional. A guerra é a disfunção física da coisa. E Lu, me fala um pouco sobre o papel da psicanálise e da psiquiatria no serviço público. O serviço público tem uma série de problemas, né? E se a gente for ver, o serviço público de saúde mental tem mais problemas ainda. Ele é a ponta ruim do SUS. Não que eu digo que os serviços são necessariamente ruins, mas ele é o que tem mais dificuldade de ter cobertura e ter abrangência. Porque até pouco tempo atrás, não existia saúde mental pública. Né? O princípio do tratamento da doença mental era você pegar o paciente louco, doente, enfim, né, como se considerava na época, alienado, e você colocava ele dentro de uma instituição. Era um funcionamento de apartheid. E lá ficava. Não é? Aí foi a era de ouro dos manicômios. Em parte porque não se sabia muito o que fazer com eles, em parte porque era socialmente interessante, né, que essas pessoas ficassem out, e em parte porque tinha muita gente ganhando dinheiro com isso também, né, que é o pessoal dos hospitais. Criou-se uma certa indústria. A partir dos anos 60, 70, 50 já, foram desenvolvidos, né, outros métodos de tratamento, mesmo sem os recursos tecnológicos de medicação que a gente tem hoje em dia. Mas assim, você não precisa prender a pessoa, né? Você pega a pessoa, bota ela lá, né, num lugar mais bacana, bota ela para cuidar da horta, para conversar, né? Você vai, né, lidando com a coisa, não isolando a coisa. Isso veio para o Brasil, não é assim? E junto com isso, a famosa luta antimanicomial, para você acabar com esse funcionamento do hospital prisão. O que aconteceu em decorrência disso foi que acabaram com todos os hospitais psiquiátricos, né? Acabaram com os hospitais psiquiátricos, e aí se hoje em dia você tem um paciente surtado, querendo se jogar da janela, né, que ninguém dá conta do negócio, você precisa botar ele no hospital, não tem. O nosso número de leitos psiquiátricos é baixíssimo, porque foi feita uma política de sucatear esses hospitais, né? Eles baixaram o valor da internação. Não vale a pena, né, para um hospital ter um hospital e prestar serviço para o SUS. Eles foram sufocados financeiramente. Agora, a partir dos últimos anos aí no governo Temer, tentaram reverter isso.
Só que aí tentaram reverter, voltando um pouco para a velha lógica, né, da internação, não na forma do hospital, né? O hospital continua super fora de moda, mas ele entrou uma coisa sob o radar mais rasteira, que são as comunidades terapêuticas, as velhas comunidades terapêuticas que tratavam a pessoa de uma forma humana, etc. Agora elas entraram na coisa da internação do dependente químico, então eles entram normalmente junto com instituições religiosas, etc., né, e ficam lá, normalmente no interior, e a pessoa fica internada 3 meses, 6 meses, 9 meses, né, e a família tentando se livrar, e essas clínicas estão ganhando um dinheiro absurdo, né, assim, a remuneração delas nesse último ano, por conta de uma política específica a favor disso, né, do Ministério das Cidades, né, regido então por ninguém mais, ninguém menos que o senhor Osmar Terra, né, repassando um dinheiro enorme para essas instituições, né, que, assim, inclusive fora da lei, porque na lei essas instituições Bom só saber. podem receber pessoas, né, voluntárias, não pode ter internação involuntária, não pode ter internação prolongada, porque são instituições que em princípio não tem médico, né, assim, passa um médico de quando em nunca, elas são instituições mais de assistência, não são instituições para internação de paciente grave. Só que eles pegam os dependentes, então, como no hospital, né, fica muito à vista, eles estão internando tudo nessas comunidades terapêuticas. Então, o truque agora é esse. Mas, assim, o problema disso, assim, fora ser ilegal, é que não resolve, né? A internação do paciente, ela tem que ser uma coisa que nem uma internação médica qualquer. O paciente tem um problema cardíaco, ele interna, né, controlou a arritmia, não sei o que, tá legal, né, casa. Mas ninguém deixa o paciente internado 9 meses no hospital, a não ser que ele esteja num caso muito grave. O tratamento ele tem que ser feito na porta de entrada, né? Quando o cara não está grave ainda, né? Tem que chegar o sistema tem que chegar perto da pessoa, né? Não esperar a pessoa ficar grave para ela ir procurar lá em cima. Entendi. Tem que ter o médico no bairro, tem que ter o médico no posto, tem que ter o terapeuta, porque o outro problema disso, né, que está embutido já na pergunta, é que as psicoterapias, né, eu posso falar com mais propriedade da psicanálise, que é um meio onde eu circulo, mas as psicoterapias em geral, elas são instituições burguesas criadas por burgueses para burgueses, não é? Por mais que eu veja lá no SEDES, na Sociedade de Psicanálise, não, a gente está na luta para a democratização, etc., o método não foi feito para isso, né? Você pode, né, criticar o método e fazer o método funcionar. Porque, né, se o método não dá conta, né, como dizia uma professora minha, Helene Berger, né, o método que se vire, né? Sim. Ele né, que se muda o método para ele dar conta e alcançar aquele quadro, aquela situação, não só psicológica, mas uma situação social também. Os serviços de saúde mental, tanto no posto como nas unidades de CAPS, que é, teoricamente, pela nossa lei, né, o CAPS é o centro, né, da saúde mental, eles funcionam na raça. Uma das coisas mais complicadas é que os psiquiatras e os analistas, a gente é meio que um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, porque a gente não aguenta fazer uma luta de fronte muito pesada. Eu conseguia atender 12 horas de pronto-socorro, né? Era cansativo, era uma merda, mas no dia seguinte estava atendendo 12 de novo. Não dá para você atender 12 horas de psiquiatria seguida. Não dá para você atender 12 horas de terapia. Não dá para você atender mais que 2 grupos num dia, né? Porque é um negócio que vai pegando pesado. Até essa porcaria aqui desse vídeo, né, que salvou assim a nossa vida aí nos últimos meses, é uma dinâmica muito muito complicada. O que eu consigo atender no divã, né, sem contato visual, lá respirando no ar livre, eu consigo atender 50% mais lá do que aqui. Aqui eu atendo 4, 5 pacientes, fica muito pesado. Então, assim, fica um serviço caro, né? Você tem que ter mais profissional, né? Assim, que nem escola de criança pequena, não dá para você botar 50 crianças pequenas com uma tia lá.
Você falou um pouco da questão das instituições, mas eu queria te perguntar uma coisa, que é uma coisa que eu sempre observei, né? Eu fiz terapia durante vários momentos da minha vida, né? Uhum. E é muito louco que quando você chega para uma pessoa e sugere que ela não está bem, que ela precisa fazer uma terapia, ela tem sempre né, um bloqueio e fala assim, por que você está me sugerindo terapia? Eu não sou louco. Por que mexer com a cabeça é uma resistência tão grande? É uma coisa que vem passando de uma forma meio ancestral, né? Parece quase que genética. Mas tem a ver com o que se passa de geração para geração, mas de uma forma cultural. O próprio hospital, se você for ver, se a gente for pensar no hospital aí da época do Semmelweis e do Lister, do começo da asepsia, isso é a época dos avós dos nossos avós, não é uma coisa tão longe assim, né? A gente pular Uhum, 2 saltos para trás, a gente chega um pouco nessa época. E era uma época que se você botasse o pé dentro do hospital, possivelmente você ia morrer, porque você ia uhum, pegar uma infecção, você estava muito grave, então ninguém ia para o hospital. Então, até hoje, se você for ver os pacientes mais velhos, né, eles não querem fazer exame, não quero saber, né, não sim, quero ir para o hospital, né, não, tá bom, isso vai passar, né? Tem uma coisa de minimizar a doença, porque é uma coisa cultural. Você vê a nossa geração e até os mais novos, né, a pessoa vai, não sei o quê, faz exame de HIV, tudo, não sei o quê, né? Só com 18 anos já fez 3 check-ups, assim, né? Não tem essa coisa, até às vezes sim. passa do ponto, porque entra nessa piração de fazer demais. A psiquiatria está um degrau depois disso, não é? Porque os hospitais psiquiátricos já na época dos nossos pais eram sinistros, né? Era uma coisa bicho de 7 cabeças. Sim. Então, outro dia eu dei uma entrevista, uma reportagem grande que o UOL fez sobre os 30 anos do Prozac. O Prozac, não sei, tem nada demais, assim, mas na verdade tem, porque assim, é um tratamento de depressão com efeito colateral mínimo, né? E até então você tinha os tricíclicos, né? O paciente, até hoje a gente usa, mas você engorda, prende o intestino, dá sono, fica com a boca seca, né? Assim, são remédios muito mais primitivos. Então, assim, a pessoa pode usar um remédio e ficar 0 bala, né? Antes não tinha essa chance de você ficar 0 bala. Então, é muito recente, né? A hipótese de um tratamento que era um tratamento hospitalar virar um tratamento ambulatorial. A AIDS era uma doença hospitalar, né? Pegou a AIDS, internou, pneumocistose, toxoplasmose, morreu, etc. Aquela coisa toda. De 25 anos para cá, com o advento do tal do coquetel, que se chama, que é o antirretroviral, virou uma doença ambulatorial. Uhum. Né? E mesmo hoje em dia ainda tem, né, esse impacto, né? Você pega um paciente adolescente que não viu nada disso, né? Fala, putz, está com HIV. Tem um impacto muito forte ainda, né? A pessoa fica mal, ideação suicida, não quer tomar um remédio, largar tudo, aquela melancolia, nunca mais vou transar, porque ainda vive naquela dinâmica que foi passada, né? Que, né, ouviu dizer, né? Então, assim, Uhum. as coisas demoram um tempo até elas, né, chegarem na ponta. E tem 25 anos, né? Assim, essa história do HIV, 30 anos a história da psiquiatria. As doenças deixam de ser doenças, né, muito graves e fatais e se tornam, né, doenças manejáveis, né, crônicas, fáceis de lidar. Assim. Lu, muito legal. Agora, caminhando para o final, eu queria que você, para terminar, desse uma fechada. Acho que fala do que você quiser. Se quiser fazer um jabazinho também, falar que você tem uma coluna no UOL e outras coisas, fica à vontade para a gente fechar. Não, eu que agradeço aí a presença de vocês. Eu estou escrevendo, tem já uma coluna no UOL, onde a gente fala de psiquiatria, de psicanálise, de pandemia, de medicina, de internet, de redes sociais, de relacionamentos amorosos, etc. De tudo, né? Espero que vocês gostem, sigam. Tem página no Facebook, tem Twitter, essas coisas todas de rede social que a gente vai se adaptando hoje em dia, né? Como diria o André, para quem tem paciência, né, de estar lá aguentando todos aqueles comentários todos, mas faz parte do processo. Sim. Então tá bom, Lu. Muito obrigado. Gostei muito do Tá papo. joia? Se você em casa também gostou,
não esquece de dar aquele like. Se não gostou também, pode dar um dislike, fica à vontade. E não se esqueça de se inscrever no canal. O Papo Leal fica por aqui. Até a próxima.